Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos estar iniciando o nosso curso de legislação específica para o concurso da Prefeitura de Alto Paraíso do Goiás. Nós iremos iniciar com o estudo da lei orgânica. Mas antes de nós darmos início à nossa primeira aula, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo. Então vamos lá à nossa primeira aula sobre a lei orgânica de Alto Paraíso de Goiás, lendo aqui o primeiro artigo, artigo 1º da lei orgânica, que trata dos princípios fundamentais. Então, o artigo 1º vai dizer que o município de Alto Paraíso de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, é uma unidade do território do estado de Goiás, integrante da organização político e administrativa da República Federativa do Brasil, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, rege-se por esta lei orgânica, votada, aprovada e promulgada por sua Câmara Municipal e pelas leis que adotar, observados os princípios estabelecidos pelas Constituições da República e do Estado de Goiás. Então, este é o primeiro artigo da lei orgânica e que, por sinal, é um artigo bastante extenso, que traz várias informações. Então, a pergunta inicial é como decifrar, como fixar aqui e como saber aqui filtrar as principais informações deste artigo 1º, que pode, com certeza, provavelmente ser questão de prova na parte das questões que vão cobrar legislação específica. Então, como filtrar essas informações? Veja bem, em primeiro lugar, vocês podem observar que eu já coloquei aqui alguns termos em destaque, já para facilitar essa filtragem de informações. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui, dizendo que o município de Alto Paraíso de Goiás vai ser uma pessoa jurídica de direito público interno. Então, a gente vai ver o que significa essa expressão, esse termo, pessoa jurídica de direito público interno. Temos ainda que ele é integrante da organização político e administrativa da República Federativa do Brasil. A gente vai ver também essa questão e temos ainda aqui que ele possui autonomia política, administrativa e financeira. E por último, nós vamos ter, que eu coloquei aqui em negrito, que ele rege-se, por três diplomas, digamos assim, normativos. Primeiro pela lei orgânica e depois pela Constituição Federal, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, e pela Constituição Estadual, que é a Constituição de Goiás. Então já deu para você ter uma noção de quais são as informações mais importantes que você deve frisar neste artigo 1º. Mas aí eu coloquei aqui nesse esqueminha para facilitar mais ainda quais são as principais características do município de Alto Paraíso de Goiás. Em primeiro lugar, nós temos a pessoa jurídica, que na verdade trata da natureza jurídica do município, certo? O que para o direito, para o ordenamento jurídico, nós estamos aqui tratando sobre legislação, então vai ser necessário trazer alguns termos que são jurídicos, mas eu vou sempre tentar deixar bem mastigadinho, porque o objetivo dessa aula é alcançar principalmente aqueles que não têm noção de legislação. Não só da aula, mas de todo o nosso canal, é alcançar aqueles que não têm muita noção de legislação. Então, nesse caso, a natureza jurídica, ou seja, como é visto para o direito um município, e no caso o município de Alto Paraíso.
é visto como uma pessoa jurídica de direito público interno. Então a gente vai ver agora o que significa essa expressão, certo? Primeiro, onde está previsto, né, esse termo, essa previsão da natureza jurídica do município, que é pessoa jurídica e pessoa jurídica de direito público e ainda direito público interno, certo? Então, a pessoa jurídica, para facilitar, né, a nossa compreensão, nós sabemos que é aquela pessoa que possui um CNPJ, né, que é comparado em regra, que possui uma natureza de uma empresa, em detrimento das pessoas físicas, que são aquelas que somos nós, né, que possuímos CPF, né, cadastro físico de pessoas físicas, mas as empresas não, as empresas elas geralmente possuem CNPJ, então são consideradas pessoas jurídicas. Agora vai ser o Código Civil, certo? O Código Civil de 2002, né? Que tem do ano de 2002, que foi a última atualização, é quem traz a previsão desta pessoa, aliás, das pessoas jurídicas. A partir do seu artigo 40, a gente vai ver que o artigo 40 do Código Civil diz que as pessoas jurídicas são, ele traz aí a classificação, a divisão, né? São pessoas de direito público, aí ele divide em interno e externo, e as pessoas de direito privado, tá certo? Então, a princípio, nós temos dois tipos de pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas de direito público, que é essa que nós iremos estudar, e as pessoas jurídicas de direito privado. O que quer dizer cada uma dessas classificações? As pessoas jurídicas de direito público são aquelas pessoas que são regidas por normas de natureza pública ou de caráter público, certo? E as pessoas jurídicas de direito privado são aquelas que são regidas por normas, em regra, de direito privado. Mas o que são normas de direito público e normas de direito privado? Normas de direito público são aquelas normas que vão reger relações públicas de caráter público entre ente público, entre uma pessoa que é pública, no caso, Estado, né? União, Estados, que são os Estados-membros, municípios, Distrito Federal, territórios, são pessoas consideradas direito público, ou autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas, são consideradas pessoas ou entes públicos, certo? Tanto da administração direta quanto da indireta. E, geralmente, ou entre os próprios entes públicos, ou entre entes públicos e pessoas privadas, desde que, nesse caso, a legislação aplicada seja a legislação do direito público. Então, as pessoas jurídicas de direito público são regidas por normas públicas, normas de direito público, que são normas que regem pessoas, tanto públicas, relações com pessoas públicas e outras pessoas públicas, e pessoas públicas e pessoas privadas. Aí você pode até perguntar, mas quando se rege por uma relação entre uma pessoa pública e uma privada, como vai ser isso, né? Pode ser aplicado também normas de direito público, porque no direito público a gente vai ter o princípio, por exemplo, da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, uma das características do direito público é que as normas, né, e a vontade da administração sempre vai estar acima da vontade da pessoa privada, certo? Do ente privado ou de uma pessoa, de um particular. Então, essa é a característica do direito público e que são normas que regem as pessoas de direito público. Agora, as pessoas de direito privado, elas tratam de normas, de relações de direito privado, relações entre privados, que pode ser duas empresas privadas ou pode ser, nesse caso, dois civis, duas pessoas normais, né? Pessoas físicas são consideradas civis e geralmente
são regidas pelo Código Civil, que é um dos ramos do direito privado. Por que se diz isso? Porque geralmente, quando há relação entre duas pessoas, entre dois civis, o que prevalece ali é a vontade das partes. Por exemplo, no contrato de locação, digamos que alguém nesse caso, ele quer alugar, né, ou locar um imóvel, que a gente usa muito esse nome, aluguel, mas aluguel é o nome do pagamento, né, que se dá pelo contrato de locação, certo? Mas, na verdade, o que se chama é locação de imóvel. Então, digamos que alguém quer alugar o seu imóvel, né, para outra pessoa morar. Então, vamos ter ali o locador e o locatário e vão firmar um contrato de locação. E nesse contrato, eles vão estabelecer, né, aquilo que vai ser melhor para ambas as partes. Então, isso é uma relação privada e é regida pelo Código Civil, que é uma norma de direito privado. Veja que não existe uma vontade maior que a outra no caso da relação privada, mas se fosse no direito público, a administração pública, o ente público, seja União, Estado ou município, estaria acima, a vontade deles, acima do ente privado. Então, essa é a diferença básica entre pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público são regidas por normas públicas, onde a vontade da administração está acima do particular, e pessoa jurídica de direito privado é regida por normas de direito privado, onde as vontades das partes estão em pé de igualdade, tá certo? Então, essa é a classificação de direito público, pessoa de direito público, pessoa de direito privado, certo? Agora, temos outra classificação aqui, que é no artigo 41, dizendo que as pessoas jurídicas de direito público interno são União, Estado, Distrito Federal, territórios, e no inciso terceiro vamos ter aí os municípios. Esses municípios é justamente aí onde se encaixa o município de Alto Paraíso de Goiás, que é um município e por isso faz parte das pessoas jurídicas de direito público interno, tá certo? Então, damos essa breve explicação aí. Agora, a diferença entre interno e externo é que interno vai ser dentro do território nacional e externo vai ser fora do território nacional. São aquelas pessoas que são consideradas estrangeiras. Outra questão ainda, outra característica que nós vimos naquele esqueminha é em relação agora sobre a autonomia do município. Então, nós vamos ter ali, dizendo no artigo 1º, que o município ele possui autonomia. E essa autonomia, ela se subdivide em política, administrativa e financeira. Mas o que é autonomia? Autonomia é a administração própria daquilo que lhe é próprio, tá certo? Então, isso é autonomia, é não necessitar de autorização ou de intervenção do Estado, por exemplo, de Goiás, ou de outros municípios, ou da União, tá certo? Para ele administrar o seu próprio patrimônio, por exemplo. Então, ele tem autonomia, ele é independente nesse sentido de poder administrar aquilo que lhe é próprio. Então, essa autonomia se divide em política, em administrativa e financeira. A administração, aliás, a autonomia política diz respeito às políticas do município, no tocante àquilo que ele deve executar, as suas ideias, os seus programas políticos, programas assistenciais, tudo que diz respeito ao seu interesse local. Então, isso é autonomia política. A autonomia administrativa, esse nome administrativa, diz respeito à organização, como o município ele vai se organizar. Então, ele tem uma autonomia para estabelecer qual é a melhor forma dele se organizar dentro do seu território. Temos ainda financeira, que diz respeito à autonomia em relação ao orçamento do município, né? E orçamento compreende tanto despesas, que são gastos,
como receitas, que é aquilo que vai entrar nos cofres públicos do município. A gente vai ver isso também na parte de competências do município, como a questão das leis orçamentárias do município. Então, veja que o município ele não vai depender ali da União, depender unicamente, né, da União do Estado de Goiás, para ele arrecadar, né, por exemplo, suas economias, né, arrecadar receitas para os seus cofres, certo? Então, isso representa autonomia financeira. Aí aqui embaixo nós temos uma observação em relação à questão de não confundir autonomia com soberania, pois a soberania ela pertence somente à União, tá certo? No âmbito federal e não no âmbito municipal. Nesse caso aqui a gente vai ver que tem situações em que mesmo o município ele possuindo a autonomia, mas a União em algumas situações poderá intervir no município, certo? Que aí já é um assunto para outra aula e que também não necessita a gente se aprofundar tanto aqui. Então, explicados esses pontos, vamos seguir agora para o artigo 2º. O artigo 2º diz agora a respeito dos símbolos dos municípios, que não é tão difícil de decorar, não é verdade? Então, temos aqui o artigo 2º dizendo que os símbolos vão ser a bandeira, o brasão e o hino, tá certo? A bandeira, o brasão e o hino são símbolos do município que representam a sua cultura e a sua história. Agora o artigo 3º vai trazer aqui que o dia 12 de dezembro vai ser o aniversário da cidade e é considerada a data magna municipal. Então, questão de prova, qual é? A data magna municipal vai ser 12 de dezembro. Cuidado para não errar, porque é muito fácil e às vezes as pessoas, por ser tão fácil, as pessoas erram, certo? Agora o artigo 4º diz que são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo, que é exercido pela Câmara Municipal, e o executivo, exercido pelo prefeito municipal. Então nós temos aí dois poderes que fazem parte do município. Cuidado para não inserir aí ou para não confundir, achando que o poder judiciário também faz parte do município. Nesse caso, ele não faz parte do município, né? Apenas o legislativo é que é de caráter também municipal e o executivo por meio do prefeito municipal, certo? Seguindo agora, temos o parágrafo único dizendo que, ressalvadas as exceções previstas nesta lei, é vedado significa proibido, tá certo? É proibido a qualquer dos poderes delegar atribuições e que for investido nas funções de um deles não poderá exercer as do outro. Então, é vedada a delegação de atribuição. O que é isso? Delegar atribuições. É aquilo que é próprio, que é a função, né, própria, exclusiva ou privativa de um poder, não pode ser passado. Delegar é transferir, certo? Eu não posso transferir, digamos que eu faço parte do poder executivo, eu não posso transferir a minha atribuição, minha função para o poder legislativo, certo? Nem vice-versa, porque a função, nós sabemos, principal do legislativo é criar leis e do executivo é executar, né, as leis e os programas, as políticas do município. Então, não posso trocar, não posso transferir, né? Nem eu posso também, é claro, em regra, né? Por isso que a gente sempre fala assim, em regra, porque existem as exceções e, por exemplo, existem também as chamadas funções atípicas. O que é uma função atípica? É uma função que não é típica daquele poder, mas em determinadas situações que são previstas em lei, aquele poder pode sim atuar naquela determinada função atípica, como por exemplo, o chefe do Poder Executivo, ele pode editar determinada lei, pode, que é, no caso, aquele decreto, né, que é feito pelo prefeito, decreto municipal, que pode ser feito pelo próprio prefeito, certo?
No caso do poder no âmbito federal, existe a medida provisória, que é uma das situações que pode ser feita pelo presidente da República. Veja que ele é o chefe do poder executivo, mas ele está legislando quando ele edita uma medida provisória, certo? Então são situações excepcionais, né? Não é a regra, mas a regra é que seja cada um atue dentro da própria atribuição, ok? Seguindo agora, vamos ter o artigo 5º, que vai trazer aqui também um assunto não tão difícil, que é a sede e a categoria do município, que diz que dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade, ou seja, a sede do município é a cidade de Alto Paraíso do Goiás, certo? Ou de Goiás, né? Como achar melhor. Agora o artigo 6º vai tratar da divisão administrativa do município. O artigo 6º diz que o território do município poderá ser dividido para fins administrativos em distritos a serem criados, organizados ou suprimidos com observância das regras estabelecidas nos artigos 18, parágrafo 4º e 30, inciso 4º da Constituição Federal e da legislação estadual pertinente, certo? Então isso aqui é só uma previsão de uma possibilidade, né, de criação de distritos, organização ou supressão de distritos, certo? Então, provavelmente pode ter mais na frente, se houver um tópico tratando sobre essa questão de divisão administrativa, nós iremos abordar mais aprofundadamente. Seguindo, agora nós vamos adentrar as competências do município, tá certo? As competências dos municípios não é um assunto tão, assim, agradável para muita gente, porque é meio que algo meio monótono, né? Mas a gente tem sim uma estratégia para facilitar o estudo e a fixação dessa parte desse assunto. A primeira dica é em relação a você tentar relacionar muitas coisas que são trazidas aqui, aquilo que você vê dentro do seu município, no caso de Alto Paraíso de Goiás, né? Ou que já tem, ou que deveria ter dentro do seu município. Então você vai tentando relacionar aí, utilizando aí seus neurônios, né? Botando para funcionar e tentando relacionar aquilo que você vê e se identifica dentro do seu município. E aí fica mais fácil para você aprender as competências do município, né? A outra dica é sempre tentar ir observando da forma que eu já trago aqui as palavras em destaques, que eu chamo de palavras-chave. Então essas palavras-chave, elas vão facilitar na memorização daquilo que é competência do município, certo? Então são essas duas dicas. Então vamos lá. O inciso primeiro, nós vamos ter que uma das competências privativas do município de Alto Paraíso de Goiás é legislar. Legislar nada mais é do que criar leis, né? Do que editar leis, normas. Normas sobre o quê? Sobre assuntos de interesse local. Então, aquilo que é característico do município e que é necessário que se tenha uma legislação sobre aquele determinado assunto ali do município. Pode ser qualquer coisa, tá certo? Qualquer coisa. Por exemplo, funcionamento de estabelecimento, horário de funcionamento de estabelecimento. A gente vai ver mais na frente que trata, isso é um assunto que é competência dos municípios, certo? Então, o município pode criar uma lei que trata, que fixa o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, beleza? Então, é um exemplo aqui, no caso de interesse local. Segundo lugar, suplementar. Veja que suplementar aqui é complementar, né? Completar, digamos assim, a legislação, nesse caso aqui, de âmbito federal e estadual, que trate sobre um assunto que, para o município, é necessário ter uma adaptação, certo? Por quê? Porque o município é aquele que está, no caso, a Câmara, né, dos vereadores, são aqueles que estão ali em um contato maior, mais próximo com a realidade do município. Então, eles quem sabem
qual é a melhor, ou qual seja, né, a melhor forma de legislar ou de normatizar determinado assunto. Então, por isso que às vezes tem uma lei federal, uma lei estadual tratando sobre um assunto, mas no município é necessário ter outra lei municipal que complementa o que não é tratado na federal nem na estadual. Em terceiro lugar, elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, certo? É o que eu falei há pouco tempo atrás a respeito da autonomia financeira do município. Então, nós, quando falamos de autonomia financeira do município, estamos falando do orçamento do município, que ele é baseado muitas vezes nas chamadas leis orçamentárias, certo? Que são leis que tratam do orçamento do município, que nós vamos ter aí o plano plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, tá certo? Então vamos ter basicamente essas três leis tratando aqui dessa questão do orçamento do município, que é uma repetição da competência que temos na União, né, que também é repassada para os estados, ter o seu próprio orçamento, e os municípios também, certo? A gente não vai nos aprofundar nisso aqui, porque aí teria que ter uma aula sobre as leis orçamentárias, isso aí não é o objetivo desta aula. Em quarto lugar, né, temos aqui o inciso 4, elaborar e executar o plano diretor urbano, rural e ambiental do município. O que é o plano diretor? O plano diretor é o plano que trata das normas, né, relacionadas à questão da urbanização do município, as regras, né, de urbanização do município, né, de construção em lugares que podem ser construídos, casas, edifícios ou não, e os lugares que são vedados, né, a construção de casas, por exemplo, são lugares que podem infringir normas ambientais, né? Então tudo isso é trazido ali no plano diretor. Também é trazido também a questão das regras de ocupação e uso do solo, né, que tem a ver com a questão ambiental. Então esse é o plano diretor que pode ser elaborado pelo município. Em quinto lugar, vamos ter instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Veja, os tributos, né, são divididos em impostos, em taxas, em contribuição de melhorias, né, e outros tipos de tributos. E esses tipos de tributos, né, como os mais conhecidos são os impostos, eles são divididos, né, em caráter federal, em caráter estadual e em caráter municipal. Então nós vamos ter os impostos federais, por exemplo, os impostos estaduais e também os impostos municipais. Então é competência dos municípios instituir e arrecadar os impostos de sua competência, ou seja, aqueles impostos que são de caráter municipal, como por exemplo o IPTU, né? Então um exemplo clássico de impostos municipais, certo? Então essa é a competência aqui. Em sexto lugar, nós temos criar, né, organizar, suprimir, fundir, o que a gente viu agora há pouco, lá no artigo 6º, lembra? Sobre a questão da criação, organização, supressão e fundir, né, fusão, né, de distritos, que são os bairros, digamos assim, para entender melhor, que formam o município, certo? O inciso 7, né, foi revogado, né, é bom trazer aqui para caso alguém tenha pego a lei desatualizada, então estamos mostrando aqui que esse inciso 7 ele foi revogado, então não precisa estudar. Inciso 8º, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde e à saúde da população. Veja que aí, nesse caso, em relação à saúde, também deve ser feito em cooperação técnica, né? Cooperação com a União e com o Estado, nesse caso o Estado de Goiás, certo? Seguindo, ainda temos promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada
a respectiva legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, aqueles prédios, né, aqueles parques ambientais também, aqueles prédios, aqueles monumentos que são considerados, né, parte histórica, que tem uma relevância histórica e cultural que diz muito sobre a cultura do município, então eles devem promover a proteção desse patrimônio, tá certo? E muitas vezes existem, na maioria dos municípios, leis que tratam sobre a preservação desse patrimônio. Agora, o inciso 10, que é dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos municipais. É um assunto bastante interessante, que é a questão dos bens públicos municipais. Aqueles bens que são considerados do município, seja bens móveis ou bens imóveis, né? Aquilo que é patrimônio do município, certo? Então, eles têm a prerrogativa, a competência de dispor sobre a administração, que é como organizar esses bens, a utilização, que é como utilizar esses bens por meio de concessão, de permissão, de autorização, e a alienação. Alienação significa negociar, vender, comprar, trocar esses bens. Tudo isso está inserido nessa expressão, nesse termo alienação. Agora, o inciso de número 11 trata de aplicação, né, anual de 25% da receita resultante do imposto na questão da manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, aquilo que for que resultar, né, que for o resultado da receita do município, né, nesse caso aqui, compreendida também a que for proveniente de transferência, né, que às vezes essa receita ela é transferência, às vezes a União ou o Estado ela transfere, né, para o município determinada receita, que existe essa regra de redistribuição ou distribuição de receitas, né, para os estados e os municípios pela União e os estados também para os municípios. Então, o município ele sempre vai ter que aplicar dessa receita 25% no ensino, tá certo? Na área da educação e do desenvolvimento do ensino. Aí aqui diz que nunca menos de 25% da receita resultante do imposto, compreendida a proveniente de transferência aí na manutenção e no desenvolvimento do ensino, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição da República e na estadual, atuando prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar, com a cooperação técnico-financeira da União e do Estado. Então, outro detalhe aqui é que o município ele sempre vai atuar prioritariamente no ensino fundamental e no ensino pré-escolar. Agora nós iremos terminar por aqui a nossa aula 1, para não ficar muito longa. Ainda temos mais competências, salvo engano até o inciso 36, mas para não ficar tão extenso, a gente vai terminar aqui a nossa aula 1 e eu aguardo você na aula número 2.